Olá, eu sou Maria Aparecida e este é o canal Mediunidade Clínica. E hoje nós estamos falando sobre o processo de cura que é de dentro para fora, um olhar sobre a ansiedade, não é? Vamos começar? Então, a gente tá bem ligadão, né? O processo de cura é de dentro para fora. Aí chegou aquela cliente que ela falou assim para mim: olha, o meu namorado, ele quer terminar, ele quer que a gente acabe tudo. Então, sabe, você manda no sentimento do seu namorado, porque a gente trabalha com mediunidade clínica e com esse nome as pessoas pensam que eu sou a mãe de santo e que eu faço aqueles milagres de trago o seu amor em 5 dias, né? Não é assim que as coisas acontecem, gente. Quando você tem uma pessoa na sua companhia, você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você. Quando muito, você é responsável pelo seu sentimento. Agora, o sentimento da pessoa, como é que é, né? Então, a gente tem que pensar, tem que buscar, tem que imaginar um sentimento realista. Eu preciso trabalhar com uma realidade, não com uma fantasia. Olha, eu vou fazer uma mandinga pro namorado ficar aqui, né? Uma mandinga não é uma realidade, uma mandinga é uma fantasia. Sabe o que você está querendo com a mandinga? Manipular o sentimento alheio, quero mandar no pensamento do outro. Como é um pensamento mais realista? Lembra da história do dinheiro? Se eu ganho 5, eu posso gastar 4 e não mais, né? O meu vizinho deixou cair o sapato no quintal, pensamento realista é: ele vem buscar o sapato, eu vou devolver, eu vou pedir que ele não coloque mais sobre o muro, eu não vou dar um tiro nele porque ele jogou o sapato no quintal, né? E o namorado que quer terminar? O namorado que quer terminar, vamos ver o que eu posso aprender com isso. Olha, eu gosto da pessoa, mas eu tenho que encontrar uma situação realista para aquilo. Tudo já ficou resolvido quando eu encontro uma situação mais realista? Ainda não, é o começo. Às vezes, quando nós vamos para dentro, falando que a cura é um processo interno, eu entendo o mecanismo e acho que já está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, gente. Não existe milagre. O milagre quem faz somos nós. Pensa assim, imagina lá que você tem um campo mental. Ponha lá, campo mental, a primeira parte. Depois você tem um campo emocional. Você lida com o seu pensamento e lida com a sua emoção, para depois chegar no seu universo físico, né? Então eu tenho que fazer esse percurso para chegar na cura. Eu tenho que alinhar o meu mental, o meu astral e o meu físico, o meu pensamento, a minha emoção e o meu corpo. Eu tenho uma ideia. A ideia que eu tenho, eu vou ver se eu gosto dessa ideia, se eu não gosto, é o gostar ou não gostar, é que é o astral. Olha, eu não gosto dessa ideia do meu namorado ir embora, mas acontece que você não está pensando só em você. Você é dona das tuas ideias. Você não é dona das ideias dos outros. Você é dona dos teus sentimentos e às vezes nem é. E aí também não é dono do sentimento alheio. Então, quando eu tenho uma ideia, mas eu me envergonho dela, eu tô com a minha ideia de um lado e a vergonha do outro lado não tá muito alinhado, porque a vergonha não vai me permitir ação. Eu preciso ter pensamento, emoção e ação tudo alinhado. Entendeu como é que é essa história? Então, eu vou procurar outras alternativas, porque a minha visão de mundo não está muito boa, eu estou ansiosa, eu estou cheia daqueles pensamentos negativos. Então, eu vou procurar, já botei lá naquele meu caderninho sagrado qual era a minha questão, né? Então, quem pôs lá naquele caderninho, eu vou arrumar por exemplo, a minha questão financeira, que isso foi
um item bastante procurado para que a gente falasse. Então, como é a questão financeira, olhando lá do campo mental, eu vou procurar uma solução, é isso. Eu vou procurar um outro emprego. Ah, Aparecida, procurar um outro emprego não dá, porque eu já... Então, tá bom, então vamos procurar uma outra coisa. Você começa a marcar as prováveis soluções para a gente escolher uma. Não dá para procurar um outro emprego porque é difícil, mas e se eu fosse ser bar no fim de semana? Enquanto a vizinha vai no teatro, eu fico lá um pouco com o filho dela e eu combino lá e eu ganho um tostão, né? Ou eu vou fazer brigadeiro, não vou procurar outro emprego, mas eu vou fazer brigadeiro e vender lá na feira da esquina, vou levantar uma graninha. Ai, Aparecida, mas se vender brigadeiro na feira da esquina eu tenho vergonha. Então veja, você está privilegiando a sua vergonha, um sentimento seu. Não estou falando para você não privilegiar, é você que escolhe a vida no seu universo. Mas no meu caso, eu ia vender fita, eu ia vender sapato, eu ia fazer alguma coisa. O que eu sei fazer? Eu, Aparecida, sei dar aula, então eu ia vender aula. Que é o que eu faço, eu vendo aula, não é? Todo mundo vende alguma coisa, então eu vendo aula. Então, aí eu vou olhar para uma outra solução. E se eu ganhar menos? Se eu gastar menos? Ah, se eu gastar menos, talvez, pode ser que dê certo. Vou gastar só o que cabe no meu bolso. E se gastasse um pouquinho menos, que era para desviar para pagar aquilo que já deve, né? Pensa assim, aquilo que eu comprei, eu tinha real necessidade ou eu comprei por ostentação? Aí você já vai começando a fazer a sua terapia, olhando com mais vagar as coisas, né? E se eu me planejar melhor, como é que é? Você só compra o que você necessita ou você compra tudo que aparece, né? Você se certifica que você pode pagar o seu cartão de crédito ou você vai gastando assim, aquela gastança no cartão? Como é a vida fora do cartão? Você evita desperdício? Você troca o saltinho do seu sapato ou você... Não, aí Aparecida, mas isso é uma pobreza. Se eu vim aqui para você falar para eu trocar o saltinho do meu sapato? Não, isso é só um exemplo. É assim, eu quero saber qual é o seu critério de desperdício. Se você aproveita o que tem ou se você gasta além. Sabe, você é aquela pessoa que se orienta pelo status na vida? Custa. Então veja se isso é uma coisa viável, continuar mantendo isso, né? E uma coisa que eu queria levantar, e que eu levanto sempre com o meu cliente quando a gente trata desse setor, eu costumo perguntar para ele como é o parecer ser dentro dele. Às vezes ele nem sabe o que é isso, né? Então aí eu exemplifico que o cara gasta o que não tem. Ele sai, vai para o shopping, ele gasta o que ele não tem para aparentar uma coisa que ele não é. O nome disso é ilusão. O nome disso é fantasia. O cara gasta um dinheiro que ele não tem para aparentar uma coisa que ele não é. Então, se isso serve para algum momento da tua vida, guarda aí no caderninho sagrado, né? E você pode aumentar a sua renda. Olha, Aparecida, o que resolve mesmo é se eu vou ter mais dinheiro, senão não dá para pagar as contas. Então, olha se você pode aumentar a sua renda, olha se você está disposto a trabalhar no fim de semana, olha se você pode trabalhar num outro horário, olha se você vai vender empada, brigadeiro, não sei. Eu tenho um cliente que ele era psicólogo, mas ele foi vender as empadas dele lá. Ah, deu certo? Não, não deu, mas ele tentou, foi um desafio para ele, ele tentou e ele percebeu que ele poderia fazer outras coisas. Aquilo foi só o começo de uma percepção. Aí, eu posso ser... Gente, eu falava assim, que se eu não desse certo como professora, eu ia ser uma babá de sucesso. Eu
tenho formação para trabalhar com criança, eu sou pedagoga, eu fiz uma série de cursos de psicologia, eu cuidei de 4 filhos, então eu tenho um cuidado maternal para oferecer para o pupilo que eu tomar conta, eu sei administrar remédio, eu tenho carteira de habilitação, eu sei dirigir, eu posso levar a criança na escola e buscar. Então eu dizia que se eu não desse certo como professora, eu poderia ser da filha do presidente da República, que eu não ia perder para ninguém, mas não ia mesmo. Então, veja, eu vou procurar o potencial que mora dentro de mim. Eu vou olhar para mim com outros óculos, com outras lentes. Eu vou olhar a vida com outro olhar. Eu vou olhar a situação com outro olhar. Quando você faz tudo isso, você está enfraquecendo aquela ideia do não consigo. Você está enfraquecendo aquele condicionamento. Você está enfraquecendo aquela forma de pensamento. Você está enfraquecendo aquela circuitaria obsessiva que te liga a um possível obsessor para o pessoal do centro espírita, para o pessoal da mediunidade, né? Então você olha agora, você para aí e olha com verdade dentro de você, se você esteve focando de fato no problema ou se você deu mais importância para a solução. Quando você olha o problema cresce e ele vai te engolir. Quando você olha a solução cresce. Então, vê o que você pretende olhar, como é que isso vai funcionar dentro de você. E uma outra alternativa é você aceitar o pior que pode acontecer. Nossa, Aparecida, agora você pegou pesado. No pior que pode acontecer no caso do namoro, ele arrumar uma outra namorada? Pois é, pode acontecer. No caso de o pior que pode acontecer é o financiamento que eu pedi para o carro, eu perder o carro. Pode acontecer. Eu tenho que trabalhar com possibilidades reais. Não adianta eu fazer um pensamento infantil, uma magia, um pensamento fantástico aqui que não acontece. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu tenho potencial. Então, vamos trabalhar com aquilo que eu tenho potencial. Se o cara quer acabar o namoro, escuta, você não manda no pensamento de ninguém. Você nasceu colada nele? Me fala. Ele pode estar apaixonado por uma outra pessoa. Imagina que ele tem direito de se apaixonar por uma outra pessoa. Imagina você apaixonada por alguém e tendo que ficar com uma pessoa que não te diz muito. Então, sabe, pensa que você não manda no coração do outro. Às vezes nós não mandamos nem no nosso, não é? Nós não educamos a nossa emoção e nós queremos que aquela pessoa que veio pra gente siga a nossa emoção, siga o nosso pensar. Eu acho uma coisa muito séria. Uma vez eu li lá, estudando no curso, o professor estava falando sobre Peirce e eu estava lendo o livro dele e eu li uma oração chamada Oração de Peirce, onde ele conta que cada um faz as suas coisas. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas coisas, o que quer que seja. Eu sou eu, do meu jeito, você é você, do seu jeito. E eu não vim para o mundo para suprir as tuas expectativas. E nem você veio ao mundo para suprir as minhas expectativas, né? Então, cada um vai viver a sua vida. Se dentro desse pacote da vida nós nos encontrarmos, é lindo. Se nós não nos encontrarmos, nada há que possa ser feito. Quando eu acabei de ler, eu falei, meu Deus, nada há que possa ser feito. Não há. Eu tenho que aprender a respeitar o universo do outro. Eu digo para o meu cliente, olha, a minha percepção é essa, mas veja se isso te serve. Se ele falar, não serve, nós vamos, na maior boa vontade do mundo, procurar uma outra coisa, né? Você está buscando um pensamento mais realista. Reze a oração de Peirce, depois eu dou ela para você aí, porque é um pensamento realista. Se nós nos encontramos, é lindo. Se nós nos encontramos na nossa forma de ser, nada há que possa ser feito.
Então você viu, nesta série de hoje nós montamos um exercício de respiração, um exercício de desidentificação, a interpretação que pode ser uma armadilha, a reinterpretação que pode ser a cura, a busca por um conhecimento mais realista, né? E aí, nessa busca do conhecimento mais realista, eu vou explicar a lição de casa para você, que nós vamos buscar, e essa lição de casa eu ainda não trouxe. Então, você printa a tela aí para você, ou copia, não sei, o jeito que você achar mais interessante, porque é para fazer a lição de casa. Tia é professora, em princípio, e dou lição de casa, porque é a sua possibilidade do treino, né? Então, você já é capaz de identificar as armadilhas do pensamento. Você pode ser que não consiga com muita clareza, pede ajuda, manda informação, faz um sinal de fumaça aí, eu que preciso aprender. Então, você identificou, depois você sabe que aquilo é um problema, mas que você não é o problema. Esse é o segundo item, a desidentificação. Então, eu tenho uma dívida, eu tenho uma questão de relacionamento, eu tenho uma questão de trabalho, eu tenho uma questão, eu não sou a questão, eu não sou o relacionamento, eu tenho, o que eu tenho eu não sou, você é o que está por trás que sustenta tudo isso. Aí você viu o que é a armadilha, você confronta esse pensamento, você confronta essa forma de pensar, você confronta essa armadilha, lembrando que o que nós estamos chamando de armadilha são formas, pensamentos que são ruins, negativas, nocivas, pensamento rígido, aquele modelo mental, condicionamento, o nome que você quiser dar, mas aquilo está te incomodando. São interpretações erradas da realidade. Se eu for para uma reinterpretação, se eu olhar um outro com outro olhar, eu posso ter mais alternativas. Então, no caso do namorado, eu não nasci colado com ninguém. Como você viveu antes desse namorado chegar na tua vida? Por que você está tão dependente dele? São questões que elas podem ser olhadas em terapia. No caso da dívida, né? Eu vou buscar outra alternativa. Primeira coisa, quero saber se a pessoa quer pagar a dívida, porque tem gente que tem dívida e não tá nem aí, não vai pagar nem nada. Quando você receber uma cobrança, não é para você ficar morta de medo. A pessoa, ela tá buscando aquilo que ela emprestou para você, aquilo que ela deu. Sinaliza para ela, olha, eu tenho intenção de pagar, esse mês aconteceu esta coisa, tá difícil, não consigo, vamos fracionar, vamos procurar o dia que o serviço do consumidor lá fizer aquele mutirão, vai lá para o mutirão, nós vamos procurar algumas alternativas, vai pesquisar, vai aprender a fazer planejamento, vai ler sobre o tema, vai conversar com seu amigo que é economista, pede um dinheiro pro seu pai, não, pedir dinheiro pro meu pai, não vou pedir dinheiro pro meu pai, ele vai falar, vai me passar pito, vai falar que eu sou irresponsável. É difícil ouvir? Então, vamos aprender o que dá. Mas então pode trabalhar no fim de semana. Não, trabalhar no fim de semana não dá, pode ser bar. Não, trabalhar... Não, se não é um A pequeno, tudo não pode. Quando você... nada serve, é porque aquilo não é muito prioridade sua, né? Então, olhe se realmente o que é prioridade para você e eu vou arrumar alguma alternativa, eu vou dar um jeito na situação. Quando você der um jeito na situação, aí você vai para nas suas alternativas, naquilo que você vai fazer para solucionar. Você vai para o próximo item. Nós vamos observar os prós e o contra daquele item. Olha, trabalhar, arrumar um outro emprego que eu ganhe mais não tá dando nesse momento. Mas trabalhar um sábado sim, um não, vou lá, eu sei fazer manicure, eu vou fazer manicure da minha amiga, eu sei fazer um bolo gostoso, eu vou fazer um bolo lá, não sei para quem, vou aceitar essa encomenda. Uai, você não deixou o seu trabalho, mas você tá usando aquele seu momento
para produzir alguma coisa. Você está adicionando lá na sua renda um ganho, né? Então você vai ver os prós e os contras de fazer esta solução ou outra solução. Muito bem, depois que você viu tudo isso, você vai para o próximo item. Você escolhe uma dessas soluções, depois que você viu todos os prós e todos os contras, você escolhe uma para ser testada. Testa e observa o resultado. Se essa não deu resultado, vamos testar outra. Antes de testar, você não sabe se vai dar resultado ou não. Gente, isso é desafiar, isso é flexibilizar. Ah, mas você não vai conseguir. Aquele pensamento, quando você começa a fazer outra, fazer o seu caderninho lá com as soluções, já vem aquele pensamento. Ah, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Isso é só uma ideia. Você só vai saber se vai dar certo ou não se você testar. E quando você está testando, você está desafiando, você está fazendo outras perguntas, você está enfraquecendo aquele pensamento que fica aqui te aborrecendo. E aos poucos, à medida que esse pensamento enfraquece, você consegue aterrar, pôr o pé no chão, viver mais na realidade, achar uma outra postura. Às vezes, só de você baixar um pouco o nível de ansiedade, você já limpou um pouco a lente do óculos e você consegue enxergar uma solução. O navio, ele só chega no porto quando o mar está calmo. Se o mar estiver agitado, o navio não entra no porto. Às vezes a solução ela está batendo na porta, mas aquele pensamento agitadíssimo não deixa você. Então, se você se mostrar para você mesmo mais confiante, mais corajoso, mais resolvido. Ai, Aparecida, não consigo. Vai e pede a Deus, faz um exercício, conversa lá com o Pai do Céu, segura na mão dele e pede força. É esse pensamento da oração que pode também fazer baixar. Ai, mas eu não acredito na oração. Então acredite em você, mas acredite em alguma coisa, né? Então, quando você faz todos esses exercícios, o seu pensamento, ele fica mais realista, você fica mais pé no planeta, em terra, você fica mais confiante, fica mais balanceado, você consegue olhar para as suas possibilidades, porque você tem inúmeras. Você, como eu, é filho de Deus, então Deus é perfeito, você também tem a sua dose lá de inteligência e você vai encontrar, né? Você traz a genética divina em si. Você acredita nisso ou isso é só papo de professora velha? Eu acredito, gente, que sabe, o grande Criador tá por aqui, por trás de tudo. Quando houver uma proposta negativa, pintar um pensamento negativo, você olha e fala, será que isso não é uma armadilha do pensamento? Você vai procurar uma outra interpretação, você vai procurar uma outra alternativa, outra possibilidade, argumentos a teu favor, né? Muito provável que a gente não vá no primeiro momento, no primeiro exercício que você fizer, na primeira lição que você fizer, resolver tudo. Não, mas você já removeu boa parte da sujeira psíquica. Você está abrindo um espaço para arejar. E quem abre um espaço para arejar, abre para novas possibilidades também. E isso já diminui o pacote de ansiedade, né? E como eu tinha prometido para você, aí a gente vai pôr lá na tela a oração da Gestalt, que é para o pessoal que quer controlar o sentimento dos outros e não controla nem os próprios, né? E eu vou repetir. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu sou eu, você é você. Eu não estou neste mundo para viver de acordo com as tuas expectativas e nem você está para viver de acordo com as minhas. Se por acaso nos encontramos, é lindo. Se não, nada há que possa ser feito. Sabe por quê? Porque é você que trabalha com você, é você que trabalha por você, que cresce com você, que rega a sua própria semente. Sem o seu desenvolvimento, fica tudo mais difícil, não é? E o teu desenvolvimento requer a tua participação. Fica com um abraço grande. Até a próxima série.